vocês? Obrigada por estar aqui comigo mais uma semana. Desde já, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui antes do vídeo começar. Aqui embaixo, clica aqui nos inscrever-se, no botão vermelho. Deixa o seu like, tá? Para o YouTube me divulgar automaticamente e alcançar mais pessoas. Também é muito importante que vocês cliquem no sininho para quando sair vídeo novo vocês ficarem por dentro e não perderem nenhum. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição o meu Instagram para vocês irem lá me seguir, deixar dicas, interagir comigo que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos para o caso de hoje. Bom, o caso de hoje é para falar do Joshua Maddox, que saiu de casa no dia 8 de maio de 2008, na sua casa do Colorado, para caminhar, porém ele não retornou mais para casa. No dia que aconteceu, todo mundo ficou muito preocupado, os pais ficaram preocupados, porque o que acontece? 2 anos antes, ele perdeu o irmão dele. O irmão dele se suicidou e isso abalou muito ele, deixou ele com o psicológico muito fragilizado. E ele mudou desde a morte do irmão dele, que era bem próximo dele. Então a família tinha percebido isso, que depois que o irmão dele morreu, ele mudou de comportamento, ele se isolou mais, ele gostava de ficar mais sozinho, mas não era uma coisa que chegava a preocupar a família. Então quando ele saiu, eles passaram algumas horas, ficaram preocupados, mas o pai dele pensou que ele tinha saído mais uma vez para caminhar, que nem ele sempre fazia, porque ele falava que isso era para esfriar a cabeça e tudo mais, então o pai dele aguardou. No mesmo dia, depois de horas que ele não apareceu, os pais começaram a ligar para os amigos para saber notícia, ninguém tinha notícia nenhuma do Joshua. Então eles saíram em busca do Joshua, também ninguém encontrou. Mas o pai dele e a família acreditavam que ele tinha saído mesmo por conta própria, já que ele já estava em um estado de depressão, posso falar, bem assim, do jeito dele. Então não era uma coisa que a família não esperava que ele iria fazer. Então, depois de 5 dias que ele não voltou e ninguém achou ele, o pai dele decidiu ir até a polícia prestar queixa do desaparecimento do Joshua. Então, as buscas começaram, ninguém achou nada em nenhum lugar, nenhuma pista, nenhum rastro. E pelo histórico dele, a família já tinha aceitado que ele tinha ido embora de fato, por conta própria, para viver a vida dele longe, já que ele já tinha esse desejo e já tinha falado isso para a família, porém ele não decidiu comunicar isso a ninguém. Então a irmã fala que eles tinham as esperanças de que o Joshua podia aparecer algum dia com o filho, casado, para apresentar para a família. Ninguém tinha raiva do Joshua por ele ter feito isso, mas todo mundo estava confiante que ele estava sim vivo em algum lugar, e por decisão dele, ele mesmo resolveu ir embora para viver em outro país, porque ele tinha essa vontade de conhecer o mundo sozinho. Então eles aceitaram esse fato e o caso foi encerrado sem ninguém achar ele. A família decidiu manter a casa no mesmo lugar para que, se um dia o Joshua pudesse voltar, ele iria para aquele lugar. Então ele manteve a casa, que era basicamente uma cabana. Em volta daqueles lugares também tinha outras cabanas, outras casas, enfim, era um Colorado geralmente tem muita árvore, muito, enfim, esses lugares assim de cabana ali, super legal, que eu super iria morar lá, do jeito que eu sou, né? Mas enfim, vamos continuar o caso, foco. Então, 7 anos depois, um fato muito importante aconteceu na família do Joshua. Uma cabana perto da casa deles, que estava abandonada, foi reaberto porque o dono decidiu demolir para fazer um empreendimento imobiliário, e foi encontrado um corpo mumificado dentro da chaminé da cabana. Mas o
caso vai piorar e vocês vão ficar com isso na cabeça. Vocês vão ter que comentar aqui embaixo o que vocês acham. Vão piorar, presta atenção nos detalhes. Então ele ligou imediatamente para a polícia, foi bombeiro, foi a perícia, saber o que tinha acontecido e de quem era aquele corpo. Então a perícia, através da carga dentária do corpo, conseguiu confirmar que era o Joshua. Mas o mais bizarro e estranho desse caso é a posição do corpo que estava dentro da chaminé. Imagine uma chaminé, tá? Estreita. Em cima era tampado com tela para que nenhum animal pudesse entrar, né? De cima para baixo. O dono comprovou isso, alegou isso. E muito menos uma pessoa, principalmente por ser estreito. O corpo dele estava numa posição fetal e de cabeça para baixo. E detalhe, apesar da posição estar muito estranha, numa posição fetal, todas as roupas que eles estavam todas dobradas impecavelmente em cima do sofá ali do lado da chaminé. Perfeita, colocado ali perfeitamente, todas dobradas. Nada amassado, estava perfeito ali dobrado. Ele estava com uma blusa térmica, da qual ele não tinha saído de casa. As roupas que ele tinha saído de casa estavam dobradas perfeitamente, impecavelmente, ali do lado no sofá. E o que mais me intrigou, como que ele foi parar nessa posição fetal, de cabeça para baixo? Lembrando que ele tinha mais ou menos 1,80 m, ele era grande. Como que ele foi parar nessa posição, ali naquela chaminé? Vai aí pensando. Calma aí que eu vou continuar o caso. Foram feitos exames nele para saber qual foi a causa da morte. E a causa da morte dele foi comprovada como acidental, porque ele não tinha nenhuma marca de agressão de nenhum tipo, não tinha nenhuma marca de machucado, absolutamente nada. O corpo dele estava perfeito, nem de desnutrição, nem de absolutamente nada, não tinha. Então comprovaram que foi morte acidental. Mas o dono da casa entrou no caso e revogou, falando que não, que era impossível ser uma morte acidental, já que ele mesmo tinha instalado uma tela na chaminé que era impossível de um animal passar. Piorou uma pessoa de 1,80 m. Então ele bateu na mesma tecla, falando que não era morte acidental. E olha que ele nem era da família e ele estava tentando resolver o caso. A casa estava abandonada há mais de 10 anos. Então ele não ia lá. E quando ele encontrou, ele levou um susto. E ele queria provar que não era uma morte acidental. Então ele foi pra mídia, falar que era impossível ser uma morte acidental, para que eles não fechassem o caso como morte acidental. E ele alegava que era homicídio, porque a forma que o corpo estava ali, perfeito, as dobras das roupas perfeitas ali do lado, porque não tinha como que ele ia cair, mas as roupas dele estavam ali impecáveis, não tinha como. Outra coisa que ele disse é que na cozinha tinha algumas madeiras encostadas, e quando ele foi na casa para demolir, essas madeiras estavam tampando, no caso, a lareira, para que ninguém visse. E ele não percebeu isso porque há muitos anos ele não ia à casa. Aí perguntaram para ele então aonde estava essa grade da chaminé, já que ele alegava tanto que estava lá. Eles falaram que como a construtora estava retirando toda a casa, a cabana, estava se desfazendo total da cabana, poderia ter sido jogado fora no entulho, junto com o resto da construção lá daquela construtora.
mas ele alegava sim que ele tinha colocado aquilo. Ele afirmava. Além das informações do empreiteiro, a polícia recebeu uma denúncia dando conta de que no dia do sumiço, o Joshua estava na companhia de um homem chamado Andrew Neumann, que era um criminoso com acusação de assassinato e violência sexual no Novo México. Ele foi colocado como uma pessoa de interesse da polícia, mas, no entanto, nunca foi interrogado sobre algum possível envolvimento na morte do Joshua. Mesmo após algumas contradições, a morte do menino continuou sendo tratada como acidental. E até hoje não teve nenhum desdobramento do caso. Na minha opinião, como era a única pista que eles tinham desse Andrew, eles poderiam sim ter interrogado, porque ele tinha um histórico bem estranho, não só de homicídio quanto violência sexual. Ele era uma pessoa muito estranha. Ele podia sim ter envolvimento, já que a morte foi muito estranha, mas o caso do Joshua foi encerrado como morte acidental e até hoje não foi reaberto, e acho que nem vai ser reaberto nem tão cedo, a não ser que alguém foque nesse caso ou que mude alguma delegação lá no estado deles, venha uma pessoa nova, sei lá, um investigador novo e ele mande reabrir o caso. Apesar que já passou alguns anos, mas mesmo assim a perícia, a ciência está evoluindo muito, a tecnologia está evoluindo muito, então hoje em dia creio que se feche mais casos do que antigamente. Mas esse foi o caso de hoje, gente. Foi encerrado como morte acidental, então até hoje não sabemos o que aconteceu de fato com o Joshua. Na minha opinião, foi sim um homicídio e muito bem feito, para que a polícia nem fosse atrás de um possível assassino. E é assim que acaba o vídeo, né? Indignação no mistério. Me falem aí, comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual a teoria de vocês sobre esse caso. Não esquece de se inscrever no canal, não sai do vídeo sem se inscrever, sem ativar o sininho e sem deixar o like, tá? Faz isso aí que eu vou esperar. Clica 1, clica 2, clica 3. Pronto. Já tá vendo como é rápido? Pronto. Vamos bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano, porque esses vídeos dá muito trabalho pra fazer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.